boa noite. Amei o jeito de vocês se apresentarem. Também sou filha amada de Deus e eu acho que eu me recupero de muitas coisas. A que eu tenho mais consciência é a arrogância e a insegurança, fruto da arrogância, né? Então, hoje, quando eu ouvi Não tenha sobre ti nenhum cuidado, esse tem sido uma canção que eu tenho cantado todos os dias. Além de eu gostar muito da poesia, mas essa canção relembra a minha situação e de quem eu dependo. E isso traz calma para o meu coração, né? Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Tá ok. Nós vamos falar, então, hoje, conversar um pouco, né, sobre esse tema ansiedade e medo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, esse aqui é o tema. É um tema tão oportuno, né? E tão atual, principalmente nesse ano de pandemia. Eu quero agradecer a confiança, primeiro, do Jorge, né? E a confiança de vocês também, de estarem aí para participar dessa conversa, dessa prosa, né? E eu quero celebrar com vocês pelo fato de estarmos todos vivos, celebrar a vida de cada um de vocês, celebrar pela companhia, principalmente nesse tempo onde o isolamento tem sido tão necessário, né? Então, ter companhia, mesmo que seja aqui pela telinha, é um bálsamo. Então, celebro também a companhia de vocês e vamos aprender juntos aqui, tá bom? Porque esse é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Aqui não tem quem ensine e quem aprende, aqui a gente compartilha, porque é um sentimento do humano. Aí eu peguei um verso do Baruch que diz que quando estamos juntos, nós nos sentimos em casa. Então eu quero me sentir assim, em casa, como se nós estivéssemos numa cozinha, tomando um cafezinho, beliscando alguma coisa, e a gente conversando sobre esse assunto. Tá ok? Bom, vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre... Eu comecei pelo medo, porque, para mim, o medo está na base da ansiedade. Então, eu quero conversar primeiro sobre o medo. E é um olhar, é uma visão sobre essa questão do medo. Não é toda a verdade, é apenas um olhar. Então, eu estou trazendo aqui o meu olhar muito fundada na psicologia do Jung, né? E trazendo também em paralelo a minha fé, né, em Deus, a minha crença em Deus. Então tem uma mistura aqui nesse olhar para essa questão do medo, tá? Então o medo, ele é um sentimento, né, uma emoção que todos nós temos, mas ele tem uma função, né? O medo, ele nos foi dado para a preservação da nossa vida, para a preservação da espécie, né, no planeta. Então, um cuidado, né, que eu tenho, ou um desejo que eu tenho, é que eu não perca o medo, porque se eu perder o medo é uma loucura, né? Ficar sem medo é muito perigoso. E também desejo não ficar paralisada pelo medo, porque se eu ficar paralisada pelo medo, eu deixo de viver, né? Então, o medo um jeito inteligente de lidar com o medo é vê-lo como um parceiro da vida. Ele está ali comigo no dia a dia, o tempo todo, né? E ele, como um bom parceiro, ele me ajuda a ter consciência dos riscos, né? Ajuda a ter consciência dos desafios que eu vou enfrentar, me ajuda a lidar com as adversidades que a vida vai me colocar, em todo o meu processo de desenvolvimento, em todo o meu processo de vida. Então, o medo vai estar comigo como um parceiro, né? O medo também é dito, né, como phobos. O medo, quando ele é meu parceiro, ele me dá a capacidade de eu
de exercer a crítica e a reflexão sobre os riscos, os desafios e adversidades da vida. E diante desses desafios e desses riscos e das situações que a vida vai me colocando, eu me preparo, né, ou para atacar ou para fugir. Eu vou atacar se eu perceber de que esse risco, de que esse desafio, eu dou conta, é do meu tamanho, eu vou conseguir lidar com isso, ou se for uma situação aonde é muito maior que eu, né, eu vou fugir. E esse fugir tem muitas possibilidades de eu considerar o meu comportamento como uma fuga, né? Então, quanto mais inteiro eu tiver, quanto mais integralidade, né, eu estiver lidando comigo mesmo, mais eu vou saber lidar com o medo e mais eu vou ter resultados positivos. O que eu estou chamando de integralidade? É eu conseguir estar inteira, né, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, no meu comportamento, na minha capacidade de desenvolver a minha consciência, para eu poder lidar com o medo, que é uma emoção que todos nós temos, que tem a função de me proteger, mas que se eu não souber lidar também vai me prejudicar e adoecer, né? Então, se eu nessa inteireza do meu ser para lidar com o medo, né, inclusive passando pelas minhas emoções, passando pelo meu coração, né, que a coragem é uma palavra que é ação que passa pelo coração, eu vou ter resultados mais positivos para poder lidar com o medo. Nós vivemos numa cultura e num tempo onde o medo é muito valorizado, né? Ele tem um reforço muito grande em cima do medo, né? O medo a gente aprende e a gente ensina. Então, desde que nós nascemos, por conta do nosso desenvolvimento, quando nós somos muito pequenos, nós não temos medo. Então, o medo nos é ensinado até para preservar a vida, né? Então, muitas vezes a gente vê lá o bebê fazendo coisas que ele não tem consciência, então precisa ensinar. Então, nós vamos ensinando esse respeito à vida, esse respeito ao risco, ensinando como lidar com aquilo que pode me tirar a vida, né? Então, eu vou ensinando a criança, e conforme vai crescendo, né, a ganhar essa habilidade para lidar com o medo. Só que, muitas vezes, nós nascemos numa família onde as pessoas valorizam demais o medo. Então, se eu tenho pessoas na família que são muito medrosas, que são muito cuidadosas, que são muito que protegem demais, né? Eu vou criar filhos e pessoas que não vão ter essa habilidade de lidar com riscos e com as adversidades e com os desafios, né? Então a gente corre o risco de estar criando pessoas que vão pela vida muito temerosas, muito enfraquecidas diante da demanda da vida, né? Porque a vida ela vai propondo mudanças para a gente o tempo todo. Então, há de se ter um ambiente, seria bom que se tivesse um ambiente que preparasse as pessoas para lidar com esse crescimento, com essas adversidades, né? E a gente vê hoje que, até por conta do perigo que tem muito maior no mundo em que a gente vive, os filhos sendo alguns muito super protegidos e depois falta essa habilidade de lidar com as adversidades. Então, são pessoas muito medrosas. Às vezes, a gente tem na família também um ambiente muito exigente, né? Onde não se tem possibilidade do erro. As pessoas querem corresponder à expectativa da família e elas seguem pela vida querendo corresponder com essa expectativa. Então, assim, não tem possibilidade do erro, não se permite errar.
E quando a gente não se permite errar e vê o erro como um fracasso, né, com uma impotência, eh, o nível, né, de medo, o enfrentamento do medo fica muito difícil, porque se eu fizer determinada coisa e eu errar, né, como que a minha família vai me olhar, me receber, né? Então há sempre uma vontade de acertar o tempo todo, né? E aí isso é uma causa muito presente no medo e na ansiedade por conta desse nível de exigência que se tem de nós, pobres seres mortais e humanos, né? E que a gente poderia estar vendo esse aprender, o enfrentar riscos e desafios como a criança vê, né? A criança, quando ela está aprendendo bicicleta, ela cai, ela não fica ali, ó, cair, não sei fazer. Não, ela vai, ela brinca, ela retoma até que ela consegue acertar, né? É, eu coloquei aqui que não é só na família que acontece esse ensino do medo, né? Valorização desse medo. Nós estamos numa sociedade onde também se valoriza o medo, né? A família valoriza, a religião valoriza, a política valoriza. Tem uma música do Oswaldo Montenegro, não sei quem conhece, eu não vou saber, acho que eu não sei o título, mas diz assim, que quem tem medo, Deus adora, né? Que não é uma verdade, mas muitas vezes tem religiões e tem crenças de que temos um Deus que pune, que castiga, então a gente tem que ter medo dele, né? Quando nós somos dominados e tomados por esse medo, pelo aprendizado, pela vida, nós procuramos, a gente vai se defender desse medo, a gente fica muito defendido, né? Porque se o medo é uma função para preservar a vida, e eu preciso preservar a vida diante de um perigo e de um risco, eu vou me defender, né? Então, se eu estou tomada pelo medo, eu vivo defendido, né? E quando eu estou na defesa, eu não troco com o outro, né? Eu não convivo, eu fico sempre preparada para o ataque, né? E quando eu não troco com o outro, eu não me transformo, porque é na troca com o outro, é na vulnerabilidade que eu percebo quem eu sou, quem é o outro, e aí há a possibilidade de eu me transformar, né? E se eu não me transformo, né, eu não morro e eu não renasço. Porque, deixa eu passar aqui, porque na vida, eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a vida ela tem uma. Quando eu falo de vida, automaticamente eu estou falando de morte, né? É uma polaridade, vida e morte. E o medo, na raiz de todos os medos está o medo de morrer, né? Então, se a vida ela é feita de vida e morte o tempo inteiro, se eu não aprender a lidar com o meu medo, né, eu vou estar fadado ao adoecimento, fadada a adoecer, né? Deixa eu voltar para a telinha aqui um pouco. Então, se o ser humano hoje, né, principalmente hoje, mas quando se fica dominado pelo medo, pela busca da perfeição, né? O ser humano anda assustado, anda atormentado, anda alarmado pelo medo, né? E nós estamos vivendo um tempo onde a morte ela se faz tão presente de muitas maneiras, né? Que esse susto, esse tormento, esse alarme está o tempo todo nos assediando, né? E o medo também, quando eu falei lá da religião, da família, da sociedade, da política, ele é usado como um mecanismo de opressão e de dominação, né? Num exemplo muito simplesinho, né? Eu ouvia quando eu era criança, não entra aí não, porque aí tem barata, né? Não sai na rua porque tem o homem do saco. Então, assim, para eu ter o controle do comportamento do outro, eu
eu jogo uma situação de medo, porque daí eu controlo o outro, né? Então, e diante dessa opressão e dessa dominação, né, o homem impotente, o que ele faz? Ele se arma, né? Porque assim, eu estou com medo, eu vou marcar o meu território, eu vou me defender, eu não troco com o outro, eu não me encontro com o outro, e aí, nessa marcação de território, não há permissão de troca, então quem entra e invade é fruto e objeto do meu ódio e da minha intolerância. Aí, né, se eu tenho lá o meu território, se eu estou com medo, e eu quero corresponder às minhas expectativas e às expectativas das pessoas, né? O caminho que o ser humano faz equivocadamente é buscar elementos de poder. Então, essa armadura, né? Ela é composta, ela é constituída por elementos de poder. E quando eu vou buscar poder com através da condição financeira, através de títulos, através de corresponder às expectativas do outro, então a busca da perfeição, né? Existem grupos religiosos que se sentem, né, e ensinam para as pessoas, infelizmente, de que somos melhores do que as pessoas, né? A política, ela é um elemento de poder muito forte, né? Então, quando eu busco poder para eu me livrar do medo, né? Então, eu vou estudar muito, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser um crente fervoroso, e eu vou ganhar. Todos esses elementos de poder é um equívoco, né? Por que é um equívoco? Porque aonde tem poder não existe amor. E a Bíblia fala disso, né? O poder ele tem autoridade, tem mando, né? E o amor ele não se guia por isso. Então, a pessoa que busca o poder para ela se proteger do medo, para ela lidar com as situações da vida através do poder, né? Ela vai se afastando do amor. E ela vai se tornando cada vez mais dependente dos objetos de poder, né? Quantas vezes eu vejo lá no consultório muitas pessoas com uma agenda assim imensa, né, de atividades, porque quer ter, quer ganhar, quer prover na, 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 na crença, né, de que ao ter, ao controlar, ao guardar, está controlando a vida. Não precisa ter medo do amanhã, porque está fazendo hoje tudo para que o amanhã seja previsível, eu tenha controle do amanhã. E isso é uma falsa ilusão. Nós não controlamos absolutamente nada. Nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade do fazer, mas achar de que a gente controla o amanhã, a gente não controla, né? Aí temos um grande problema. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Um grande problema. Porque se eu tenho a fantasia de que eu posso, com o poder, resolver as questões da vida, eu posso resolver as adversidades e as situações que me aparecem. Quanto mais poderoso eu for, eu acho que eu preciso ter menos medo da vida, eu preciso ter menos enfrentamentos do meu medo, porque eu tenho o poder, né? Disfarçado nesses vários elementos. Então, aí, qual é o problema? Eu não uso a coragem para seguir adiante, porque o medo, né, nós precisamos enfrentar o medo. A gente precisa confrontar o nosso medo com consciência, né? Mas usar o poder para não lidar com o medo é fugir.
dele, né? E é uma ilusão a gente achar de que não enfrentar os nossos medos, não confrontar os nossos medos, jogar isso para debaixo do tapete, que as coisas estão resolvidas. Não estão. Tudo que a gente coloca embaixo do tapete, cedo ou tarde aparece, ou na convivência, ou nas relações, ou no próprio corpo, né? Que é a casa onde mais aparece as nossas atrapalhações no cuidar do medo, no enfrentamento do medo, ou não enfrentamento do medo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a visão do Jung, que já está um pouco dentro do que eu estou colocando, né? Mas eu acho essa parte bem importante, né? Quando eu olho para a vida, é preciso que eu tenha consciência de que vida e morte são aspectos da mesma realidade, são o lado da mesma moeda. Não dá para eu tirar a morte e ficar só com a vida, e não dá para eu tirar a vida para ficar só com a morte. Todos os dias a gente morre e renasce. Todos os dias. A Loide que está aqui hoje, não é só porque ela tem os cabelos brancos que lá de trás não tinha, né? Amanhã, hoje morreram aspectos meus e eu precisei renascer, né? Para nascer no novo dia. E se nós olharmos no desenvolvimento humano, né, a infância, adolescência, juventude, maturidade, envelhecimento, é muito claro o quanto que nesse ciclo da vida uma coisa morre para que outra renasça, né? Se nós olharmos para uma planta na nossa casa, a flor que eu tenho na minha janela hoje não é a planta que eu tenho amanhã, né? Então, o tempo inteiro eu estou lidando com vida e morte, mas muitas vezes eu não quero ter consciência disso e eu não sei lidar com isso, né? Então, assim, nós estamos constantemente em mudança, né? Em crescimento. Então, o ciclo da vida, que é vida, morte, vida, não existe a possibilidade de vida sem morte. Então, todos os dias eu morro e renasço. Então, se na raiz de todos os medos tem o medo da morte, eu careço aprender e enfrentar os meus medos para que eu possa viver, porque eu morro todos os dias, né? Quando eu durmo, é uma pequena morte. Por isso, nesse tempo de pandemia, não é só por isso, mas é um dos motivos. O medo fica tão evidente e tão grande, e as pessoas têm dificuldade de se entregar a essa pequena morte, que é o sono, né? Então, querem ficar acordado. Nós queremos, que também, eventualmente, também me sinto assim, né? Queremos ficar acordado o tempo todo para a gente não permitir entrar em contato com a possibilidade da morte. Então, o Jung diz assim: o sentido da vida é aprender a aprender para aprender a morrer. Porque todos os dias eu morro. Então, todos os dias eu careço lidar com o meu medo para poder lidar com esse morrer que faz parte da vida, né? A pessoa que nega a morte, ela corre sérios riscos, porque ela nega o medo e ela coloca a vida dela em risco, né? E a pessoa que enxerga só a morte, ela também se coloca em risco, porque aí ela se torna negativa, entristecida, ensimesmada, a vida não tem graça, a vida não tem sentido, né? Então, nós carecemos ter consciência dessa polaridade que é vida e morte o tempo todo. Quando eu me entrego para a morte do dia, eu vivo a vida do dia, vivo e me transformo. Eu acho isso de tanta sabedoria, né? Porque a Bíblia nos diz que nós temos que viver a cada dia o próprio dia. Se eu conseguir viver o dia, o presente, aquilo que eu vivi no dia, aquilo que morreu naquele dia, eu vou conseguir saborear intensamente a vida, porque eu vivi o dia. Eu não vou entrar na armadilha, na ilusão de que eu vou ficar pensando no dinheiro que eu não tenho, nos cursos que eu tenho que fazer, na doença que pode vir, né? O que será do dia de amanhã, né?
eu vou viver e morrer nesse dia. E é só vivendo e morrendo nesse dia que eu consigo me transformar, né? Eu preciso virar, eu preciso renascer, né? Isso eu já falei. Aí, aqui temos um outro problema, né? Quando eu tenho consciência de que a morte está aí o tempo inteiro, não é? A morte de tudo, assim, não é a morte só a morte física, é a morte a morte como transformação, como meio de transformação, como meio de crescimento, né? Isso lidar com essa consciência traz angústia, né? De eu saber de que a morte está aí o tempo todo, em tudo que eu vivo, né? E, e gera angústia pelo enfrentamento do medo. Então, o medo que eu tenho, né, da finitude da vida e das coisas, do processo de mudanças que eu espero e que são previsíveis, e de outras tantas mudanças que eu não espero e chega e me toma assim de supetão, o medo toma conta. Então, essa angústia, né, pelo enfrentamento desse medo, e o medo como parceiro, né, que nos dá consciência, é importante o treino da gente permanecer na angústia, para a gente poder enfrentar o medo, né? Essa angústia, essa coisa incômoda, porque a hora que eu permaneço e eu enfrento o meu medo, né, a situação é transformada. Eu não fico na angústia a perder de vida, a perder de vista, né? Então, assim, a angústia, ela é uma situação interna que o incômodo dela me faz crescer, me mobiliza, me coloca para frente, né? E a gente vive hoje uma geração quase que inteira que não sabe lidar com a angústia, que não consegue permanecer na angústia, que não sabe lidar com a frustração, né? Então, assim, anestesia-se toda a angústia, não se enfrenta o medo, e a hora que chega a adversidade, as pessoas sucumbem, os jovens sucumbem, que eu estou falando dessa nova geração que está surgindo, né? Não foi criado dentro deles um ambiente, uma terra fértil para ficar um pouco na angústia e para enfrentar o medo, né? E até por conta do mundo do jeito que está, a família, os pais, a sociedade também vão protegendo, né? De medo dos riscos que esse jovem pode vir a sofrer. Mas daí fica uma pessoa que não desenvolve, né, o fruto que é quando você tem consciência de que se você enfrentar o medo, você vai dar conta, né? Então, como é que eu enfrento o medo quando eu tenho essa consciência? Estimulando a criatividade, a inovação, a transformação, né? Eu não fico paralisado no medo. Aí nós temos uma espiral perversa, né? Que é um pouco do que eu estava. Acho que vou fazer um apanhado do que eu falei do medo aqui, né? Então, assim, eu não quero correr risco nenhum, eu quero ter controle de tudo, não quero correr risco nenhum, porque daí eu não tenho dor, não tenho angústia, não tenho sofrimento, fico na ilusão, né, de que eu não vou correr risco nenhum. Eu quero ter controle de tudo, então eu entro naquela síndrome de Deus, que eu controlo tudo, né? Eu programo tudo, eu planejo tudo, eu controlo tudo. E aí o que isso faz? Eu fico travado, porque eu não quero correr risco, eu controlo tudo, então eu tenho que estar sempre muito atento, muito vigilante, né? Para que as coisas não saiam do meu controle. Aí eu vou buscando objetos de poder, seja ele qual for, que vai garantir o meu controle, né, sobre a vida. E a palavra controle é com, né, o jorrar da vida, como se eu controlasse o fluxo da vida, né? Controlar, controle. Aí
iludido, né, eu jogo o medo embaixo do tapete. "Ah, isso não tem importância, eu não estou sentindo nada. Não, eu sou seguro, eu sou poderoso, eu tenho, né, eu tenho os meus bens, eu tenho meu plano de saúde". Todas as coisas que a gente faz, né, para ter controle, para ter segurança. Não estou dizendo que não é para a gente fazer isso, mas não é para a gente se fiar nisso, de que isso vai trazer, né, vida e essa vida em abundância para mim. Não vai, né? Aí eu busco esses objetos do poder, eu fico iludido, jogo o medo embaixo do tapete, sigo pela vida, eu me distancio da dimensão do amor, né? Aí eu perco a potencialidade criativa e simbólica e lúdica de crescimento e transformação. Eu quero contar dar um exemplo rapidinho que, nossa, como é que eu estou de tempo, gente? Jorge. Pode continuar, você ainda tem uns 15 minutos. Ah, maravilha, então tá bom. Vou contar só um exemplo muito peculiar e simplório até, né, porque, assim, existem situações muito mais difíceis e complexas na vida do que esse exemplo que eu vou trazer. Veio para o consultório ano passado uma jovem com o pedido de fazer terapia, porque ela estava tendo crises constantes de ansiedade, de choro, de o corpo, né, dores no corpo, não dormia, e ela estava estudando durante o dia, o terceiro ano, né, do, e fazendo o cursinho, né, que ela quer entrar em engenharia de produção e prestar na Poli, né? Aí ela chegou, para a gente trabalhar essa ansiedade, e aí nós começamos a trabalhar, porque já estava no final, né, do ano. Ela não entrou nas faculdades que ela desejou, né, e ficou aquém o desempenho dela. Ela queria que tivesse sido muito melhor e não foi. E nós estávamos conversando nessa semana e ela estava dizendo de que vai começar o cursinho outra vez. Ela mostrou para mim, trouxe um pacote de 16 cadernos que ela vai, 16 livros que ela vai trabalhar agora nesse primeiro mês, e que terão mais 7 pacotes desse durante o ano. E aí ela já começou a chorar no atendimento, e a gente tem trabalhado algumas coisas, né? É, que coisas nós temos trabalhado? De que ela precisa estar viva para ela poder entrar na faculdade, de que ela precisa ter vida, né, para poder passar por esse ano. Só que os objetos de poder, né, que ela tem buscado para dar conta têm sido muito grande. Que objetos de poder são esses, né? É, o cursinho onde ela faz parte foi convidá-la no final do ano passado para ela se inscrever, e se ela passasse, ela recebeu uma bolsa para isso, né? Então, caso ela passasse, ia aparecer lá no ranking dos cursinhos, e que aquele cursinho fez tantos alunos para entrarem na Poli, né? Então, assim, já tem aí um objeto de poder que o cursinho oferece a, a bolsa. Não é que exige, propõe um estudo de 12 horas por dia. Ela estudava 16 horas por dia, né? É, Aí quando chega em casa, né? Ela acredita de que ela leu lá que esse cursinho coloca pessoas lá na Poli, então ela acredita que o jeito deles fazerem é um jeito que vai colocá-la lá, né? Eu estou dando só esse exemplozinho porque, assim, o que eu conversei com ela é o seguinte, que ela, ao usar esses objetos de poder para ela conseguir o que ela quer, ela está perdendo a dimensão amorosa da vida dela. E ao perder a direção amorosa da vida dela, ela foi, né, e está sendo dominada pelo medo de não entrar e pela ansiedade de não corresponder às expectativas dos pais e a própria, né? Então, assim, quando se perde a dimensão amorosa do autocuidado, do prazer, do lúdico, junto com essa busca, né, vem como consequência
avassaladora, no caso dela, da ansiedade. Aí ela trouxe 2 sonhos rapidinhos que eu vou contar para vocês. Hoje ela até riu a hora que ela estava contando. Ela sonhou de que a avó dela, ela tinha prestado vestibular, não tinha passado, né, no sonho, e a avó dela chegou e falou assim: Nossa, mas como que uma menina tão estudiosa não passou? Você não tem vergonha de você não passar? Né? Esse foi o sonho. E o segundo sonho, ela estava com uma amiga no Beto Carreiro, aí elas iam andar por uma montanha, né, não é montanha, aquelas, né, como é que chama? Montanha-russa mesmo, aquela mais perigosa que tem lá, né? E de repente, a hora que ela estava andando na montanha-russa, ela percebeu que ela não tinha fechado o cinto e que ela ficou tentando se agarrar para ela não cair, né? Então, o que nós trabalhamos, né, de que a avó dela que representa esse autocuidado, porque ela diz que a avó é a pessoa que ela mais ama e que mais mima, né? Então, a avó, sendo uma parte dela, não está cuidando dela, está colocando, ela está cobrando dela de uma tal maneira de que ela se sente envergonhada, ela se sente humilhada, e quem está fazendo isso não é o entorno, é ela mesma. Né? A parte dela amorosa, que deveria estar cuidando amorosamente dela, não está envergonhando e está humilhando. E no segundo sonho, né, numa análise muito rápida, a nossa conclusão foi que ela vai entrar, porque o Beto Carreiro, para ela, é uma grande aventura, é uma coisa que ela gosta muito. Então, assim, entrar na faculdade é uma coisa que ela quer muito, né? Mas o sonho alerta, você vai passar por loops, né? Vai ter adversidades, aperte o cinto, né? Assim, tome os cuidados, se cuide, não entre numa aventura dessa sem avaliar os riscos e os desafios que é isso. Precisa se apertar o cinto. O que é apertar o cinto? É se tratar com amor, com amorosidade, é prestar atenção nos limites, é dormir o tempo que precisa, não é se arrebentar para conseguir as coisas, né? Ah, o que é insuportável é que quanto mais o indivíduo estiver preso nessa ilusão de que ele vai controlar e que ele vai conseguir todas as coisas que ele quer, sem prestar atenção no alarme que é o medo, porque quando a gente tem o medo está dizendo você está em risco, você está em perigo, presta atenção, cuida disso, né? Então, chega uma hora que, quando a pessoa fica presa nessa ilusão, né, do controle, os mecanismos de defesa não suportam mais, né? Então, tudo aquilo que ela poderia usar para se proteger não dá mais certo. E aí a pessoa, por conta do medo, ela cai numa depressão que desemboca em outros braços, né? Da, da, por conta do medo, né? A agorafobia, síndrome do pânico, e tudo isso vai fazendo com que a gente deixe de viver, de se transformar, de crescer e evoluir. Eu estou falando rápido, não sei se está sendo possível vocês acompanharem. Aqui eu não vou ler, porque eu fiz só um resumo de tudo que eu comentei aqui com vocês, tá? Eu vou, então, passar bem rapidinho para a ansiedade. Aí, não temas o amor, lança fora o medo. Então, essa dimensão do amor com o enfrentamento do medo é uma boa saída, né? Então, assim, quando o Jorge falou do tema ansiedade, né? Eu vou passar assim muito raso, né? Então, assim, eu peço desculpa que não dá para aprofundar quase nada. Mas eu não fiquei com vontade de entrar na etimologia da palavra, os sintomas, tudo que você tem que fazer com isso, que isso já é muito conhecido, muito divulgado. Mas eu fiquei com essa questão, com essa provocação, né? Nós temos anseios de quê, né? Ânsias do quê? O que eu desejo, né? E aqui eu quero colocar a ansiedade não como uma doença, mas como um sintoma, como algo que está dizendo para mim que tem alguma coisa em mim que não está bem. Então, a ansiedade ela acaba sendo uma luz vermelha, um alarme que está dizendo: para e presta atenção, tem alguma coisa errada, tem um descaminho aí na sua vida, você está fazendo um caminho estranho.
É lógico que a ansiedade, um certo nível de ansiedade, todos nós temos, é saudável, tudo bem. Eu estou falando dessa ansiedade que vira sintoma, que adoece, né? O homem, o ser humano, ele é formado, né? É uma unidade que é composta, no mínimo, de duas partes, o corpo e a alma. O corpo tem as suas necessidades e a alma também, né? Então, eu vou dividir o nosso corpo assim, entre corpo e alma e prestar atenção assim, o que o meu corpo anseia, o que minha alma anseia, e se eu privilegio o corpo, atender as necessidades do corpo, ou eu privilegio atender só as necessidades da alma, eu vou por um caminho de produção de doença, porque eu sou uma integridade de corpo e alma. Vamos pensar, então, nós vamos dividir agora, didaticamente, né, o ser humano em duas caixas. Numa está o corpo e no outro está a alma. Né? Quais são as necessidades vitais do corpo? Né? Tem outras, mas as vitais é o ar, a água, o alimento, a proteção e o sexo no sentido de procriar, do multiplicar. Né? A ansiedade é vista por pela psicossomática como um medo enorme de dar e receber, de fazer a troca, né? E a expressão, muitas vezes, da ansiedade é a falta de ar ou o excesso de ar, que é exatamente essa troca com a vida, né? Porque assim, o ar é aquilo que me traz para a vida, que me possibilita a vida. Se eu não tiver ar, e a gente estamos vivendo exatamente as angústias desse tempo, dessa questão respiratória, né? Então, a ansiedade, ela mostra que a gente não está sabendo lidar com essa integridade que é o corpo e alma, e essa integração que precisa haver nesse olhar das nossas necessidades de uma maneira mais abrangente. O que a nossa alma deseja? Né? O corpo, eu falei, ar, água, proteção, alimento e sexo. Né? E a nossa alma? Nossa alma é o outro lado. A alma deseja vida, a alma deseja troca, a alma deseja servir, a visão da alma é ser para ter, é se doar para a humanidade. Então, de um lado, a gente tem necessidades instintivas, e de outro lado, nós temos essa necessidade de grandeza, de troca, de crescimento. Né? Então, essa divisão, né, entre o que o corpo precisa e o que a alma precisa faz com que a gente busque, a gente anseia, né, por coisas que não vão trazer o resultado que a gente quer, porque eu estou dividido. Então, assim, na maioria das vezes, quando eu pergunto para uma pessoa, mas me fala, como que é a ansiedade? Você está ansioso pelo quê? A maioria das vezes as pessoas não sabem, né? Então, eu trabalho muito com a arte-terapia, com o desenho, para que a pessoa possa trazer para a consciência qual é o desejo dela em relação ao corpo e desejo em relação à alma. Muitas vezes as pessoas ficam presas só na necessidade do corpo, né? E não olham, não fazem essa viagem para dentro de perceber qual é a necessidade da alma. De uma maneira muito rápida, né? Qual seria o caminho da cura para a ansiedade? Né? O autoconhecimento e integrar corpo e alma. O que é o autoconhecimento? A gente poderia ficar falando horas sobre isso. Mas eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber do que eu sou feito, eu preciso saber a minha origem. Né? Porque ao saber quem eu sou, eu sei quem é o outro e eu aprendo a me relacionar. E eu preciso integrar corpo e alma. Né? Porque se eu for, né, só corpo, não dá. E se eu for só alma, também não dá. Então, eu preciso integrar isso, eu preciso buscar a minha inteireza. E aí, uma dica que eu dou, né, é que vocês possam, em algum momento,
ler aquele texto da viúva, né, que entra no quarto, que o profeta fala: entra no seu quarto, enche as suas vasilhas com óleo e pague suas dívidas. Esse é um exercício de autoconhecimento, da gente viajar para dentro da gente e perceber dentro de nós, né, quais são as nossas feridas, quais são os nossos traumas, quais são os nossos recursos, as nossas pérolas, as nossas riquezas, né? A Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a nossa verdade. E aqui eu parabenizo vocês, né, por essa busca de autoconhecimento, por conta de estarem participando do Celebrando, né, a recuperação, porque é um caminho de autoconhecimento, né? Aí eu coloquei parte daquele verso que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí o mestre foi arrojado, né? Ele não falou não andeis ansiosos por alguma coisa, ele falou não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele falou não ande ansioso, né? Não, esse não andeis, para mim, traz uma ideia de movimento, que a gente corre o risco de passar pela vida ansioso, com ânsia de querer preencher coisas e preencher com coisas que não vão trazer sentido para minha existência e nem propósito. Eu preciso encontrar isso, né? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Dá uma olhadinha aí na ave do céu e nas flores do campo e vê como é que elas sobrevivem e vivem. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito, né, vocês estarem aí prestando atenção, né, com os olhos abertos, corações abertos, né, ouvidos abertos. Eu acho que eu falei assim um pouco rápido, tomara tenha contribuído um pouco para a nossa reflexão e para a nossa troca, tá? Um grande abraço em cada um, tá? E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.